A gente está em uma série de 12 fundamentos do posicionamento. O posicionamento anterior foi o de número 8 e a gente trouxe ali o conteúdo sobre autoridade. Tem ali duas maneiras da autoridade, né? Tem a autoridade percebida e tem a autoridade real. Então, qual é a diferença entre ambas? A autoridade percebida é o que as pessoas veem e a autoridade real é aquela que a gente tem. Então, por isso que muitas vezes a gente vê assim aquela pessoa que não tem tanta experiência ganhando ali a notoriedade na internet, porque a autoridade percebida dela é superior à autoridade real de fato. E o contrário também, a gente vê alguns clientes que têm muita autoridade real de fato, muito conhecimento, mas acaba o paciente ele não percebendo, as pessoas não percebendo todo aquele potencial que o cliente tem. E aí, depois de trazer essa questão da autoridade, o próximo fundamento, que é o de hoje, que é o de número 9 é o da modelagem, que ele se consiste em quê? Trazer aquela pessoa que tem uma alta autoridade percebida para a gente poder modelar e ter resultado mais rápido. Não ficar ali patinando ou demorando tanto tempo assim para chegar a um resultado grande, um resultado de fato que você consiga ser palpável. É, o conceito da modelagem, ela é o encurtamento do caminho onde você quer chegar por meio de uma observação de uma forma intencional, de quem já chegou onde a gente quer chegar. Por exemplo, eu vi que essas semanas a Liliana estava em um evento de uma pediatra, não foi? Que você viajou? Sim. Então, ela tem uma autoridade percebida e real muito alta, onde leva outras pediatras a estar acompanhando o trabalho dela. Então, a ideia é, caramba, o que foi que essa profissional fez ou o que ela faz para ter chegado tão longe, para ter tantos resultados, para estar tendo todo esse movimento? Então, a partir disso, onde você tem uma modelagem intencional, onde você mapeia para poder aplicar dentro da sua realidade. Obviamente, não é cópia, obviamente, não é para gerar frustração, nem comparação, porque esse que é o problema. Às vezes a gente, quando não é intencional ao modelar, a gente acaba se comparando com o outro e aí ou paralisa, ou, enfim, se tornar algo mais prejudicial do que benéfico, né? Porque, diretamente ou indiretamente, a gente sempre vai estar modelando alguém. A gente sempre vai estar fazendo algo ou não fazendo algo a partir daquilo que a gente vê as pessoas ao nosso redor fazendo. Porque, pergunta assim, quem é, nunca foi contra gravar conteúdo, só que depois viu que não tinha jeito, que era preciso ir para o digital? Não, eu não vou para isso, não, eu não tenho desenvoltura, não, eu tenho vergonha. E aí, quando você consegue olhar para o entorno do mercado, a modelar o que está acontecendo, você fala assim: caramba, não tem mais jeito. Ver pessoas ao nosso redor tendo resultado, estando nesse movimento, fazendo, caramba, eu gostei disso aqui, eu vou fazer. Eu não gostei disso, eu não vou fazer. Então, tendo esse comportamento, tendo essa observação, como as pessoas fazem, quando fazem, que a gente consegue também fluir, seguir. Então, é, algo que eu sempre ouvi de clientes, e é muito comum, é tipo assim, ó, eu não vou fazer tal coisa porque está todo mundo fazendo. Como é que você consegue ter essa percepção? Modelando o trabalho de outra pessoa, vendo o que o mercado está fazendo. Então, quando acaba, no final das contas, todo mundo modela alguém. Todo mundo modela alguém. Qual é o grande problema? É quando você não modela intencionalmente, ou não sabe modelar e acaba sendo uma cópia, ou deixa de modelar por achar que vai ser uma cópia. Por quê? Se você tivesse que como seguir os passos de alguém que já chegou lá para você poder viver a sua melhor fase profissionalmente, quem é que seria esse profissional? Todo mundo tem um profissional que você tem como referência. Quem seria essa pessoa? Não estou falando só da fama. Não estou falando do holofote que ele recebe, mas eu falo da questão de resultado, dos valores que esse profissional tem, do estilo que ele tem que você admira. Quem seria essa pessoa? Qual foi a primeira pessoa que veio na mente? Se fosse vocês, eu anotava. E aí depois a gente vai trazendo ali com mais profundidade. Quem seria essa pessoa, o que é que ela está fazendo? Porque hoje, no nosso encontro, a gente vai aprender como modelar de uma maneira inteligente, que é onde a gente tem resultado. O que é, qual é a diferença de modelar, de observar para e não aplicar para
ter uma modelagem inteligente. É quando você observa, você absorve e você se adapta para a sua realidade. Eu vejo o que está funcionando, eu absorvo os pontos positivos e eu adapto para a minha realidade. Nem tudo que eu vejo que é legal, que os concorrentes estão fazendo, eu vou conseguir adaptar para a minha realidade. Nem tudo vai funcionar, porque eu tenho dificuldades, eu não tenho tanta estrutura, eu não tenho tempo de carreira, eu não tenho desenvoltura, mas em algo eu vou conseguir absorver e adaptar. Só em fazer isso, só em modelar, só em aplicar, só em absorver, eu vou conseguir economizar tempo, fazer melhor do que a pessoa que eu estou observando de fora. Muitas vezes quem está fazendo, ela não consegue olhar de uma visão macro, uma visão de cima, e eu de fora eu consigo. E eu vou estar na frente de todos os outros concorrentes que eles não estão fazendo esses pontos de modelagem. Por quê? Eu vou estar modelando alguém que está em primeiro lugar, que está se destacando, que está tendo resultado. Então, a partir do momento que eu tenho intencionalidade em observar o que o mercado está fazendo para aplicar na minha carreira, eu já saio na frente. Dessa pessoa que eu pedi para vocês absorverem quem é, né? Que veio na mente essa profissional. Você lista assim, ó. Você vai fazer a lista de como ela fala, como ela se veste, como ela organiza o conteúdo, como ela aparece nos stories, como ela aparece em eventos, qual é a maneira que as pessoas enxergam nela que ela consegue transmitir. Porque as lições que você tirar do posicionamento desse profissional, esse profissional que você admira, que tem resultado, e você conseguir adaptar essas estruturas na carreira de vocês, poxa, vai corrigir muitos pontos de erro. Porque esse profissional que está tendo resultado, que tá ali em primeiro lugar, vamos dizer assim, que está em ascensão, algo ele está fazendo. E se ele tem mais resultados do que a gente, é porque algo nós não estamos fazendo. E a pergunta é, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso analisar dessa pessoa? No mercado, a gente chama de benchmarking, que é onde a gente olha a concorrência, olha o mercado, entra em contato também. A gente consegue ali fazer cliente oculto, ver como é que está o atendimento, o que é que a pessoa está ofertando. Tudo isso eu consigo analisar. Porque uma coisa erradíssima que acontece no mercado médico é quando fala assim, eu não tenho concorrentes. Eu tenho um colega de profissão. Cara, se o paciente ficou em dúvida entre você e outro profissional, ele é seu concorrente. Então você precisa enxergar o que é que o mercado está fazendo, como é que o mercado está agindo, para a partir disso você poder melhorar, crescer, galgar novos resultados e aprimorar. Sempre a gente precisa aprimorar a nossa carreira, o nosso trabalho. Se eu simplesmente me cegar para os meus concorrentes, para o que outros profissionais estão fazendo, eu vou ficar para trás. Se eu estivesse, se eu não estiver preocupado com o que os outros estão fazendo, de que vale todo o investimento que eu estou fazendo em minha carreira? De que vale todo esse esforço de estar aparecendo na internet, de estar me expondo? A gente tem ali o CRM, o CFM que está em cima na internet para poder controlar tudo que é feito. De que está valendo correr todo esse risco de estar passando dias longe da família se eu não fizer da maneira correta, se eu não fizer da melhor maneira. Então, hoje o mercado exige essa malícia de você enxergar o que é que está acontecendo ao seu redor, porque do nada, a gente é pego de surpresa. O motivo de fazer a modelagem ele é muito simples. Você observou o que está dando certo, o que é que vai acontecer com você? Vai economizar seu tempo. Por quê? Às vezes você tem uma ideia e fala assim, caramba, tive uma ideia do que eu vou fazer aqui, né, no meu atendimento. Será que isso vai funcionar? Aí você vai testar, vai validar, vai arriscar para ver se dá certo ou se não vai colocar dinheiro, vai colocar energia. Se der errado, gera uma frustração. Se eu consigo modelar o mercado, caramba, isso daqui já funcionou. Como é que eu posso melhorar isso daqui? Como é que eu vou economizar tempo? No lugar de eu colocar tempo testando, validando, errando para começar de novo,
Eu já vi que deu certo, eu já economizei o meu tempo, já economizei meu dinheiro. Outros profissionais já abriram o caminho, já facilitou o meu trabalho. Beleza, isso aqui funciona. Aquela ideia que eu tive, e caramba, eu tive uma ideia A, mas eu vi que essa ideia A não funciona se eu não tiver acoplado ali um B também, que outro profissional está fazendo e não funcionou, mas talvez se eu vier isso aqui vai dar certo. Então já diminui. Agora que eu absorvi para minha realidade, que eu já sei que funciona, aí eu vou ver que vai funcionar. Eu vou trazer algo novo que não fazia, e só eu trazer algo novo para minha carreira eu já vou ter outros resultados. Caramba, eu tô vendo que outro profissional tá fazendo isso daqui. Beleza, como é que eu posso fazer melhor? Dessa maneira. Só em eu fazer um ponto a mais, eu já consigo mais resultados. Porque hoje, Ei, é... Léo, vou precisar sair, viu? beleza, fechado, tá gravando aqui. Porque só em algo que eu fizer novo e trazer para minha realidade, já gera novos resultados. É assim, ó. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Se eu faço essa análise de mercado e eu vejo que através disso eu tive novos resultados, eu já vou adaptar para minha realidade, ao que eu acredito, ao que eu concordo, ao que eu estou disposto e ao que eu tenho capacidade. E aí pode ser uma coisa que acontece muito, né? Das pessoas olharem para alguém que faz algo e ela simplesmente falar assim, caramba, eu não concordo, com o que essa pessoa faz. Eu não acho isso certo, eu não gosto do que essa pessoa está fazendo e eu não vou fazer. Pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. Porque isso só mostra orgulho, prepotência, arrogância. Por que demonstra isso? Você está vendo de uma perspectiva mais distante do que o seu concorrente está fazendo. Você não está fazendo da realidade dele. Ou até você já sabe de algum caso que ele faz e acha errado de fato e que o que ele está fazendo é errado, mas você precisa considerar que ele tem resultado, que ele está tendo resultado. Então, o que é que eu posso absorver de positivo no que ele está fazendo, na ideia que ele teve, na ação que ele teve? Como é que eu posso adaptar isso? Eu tiro a parte negativa e coloco somente a parte positiva. O que é que está trazendo resultado para esse profissional? Como é que eu posso aplicar isso do meu jeito? O que é que faz sentido? O que é que não faz sentido eu copiar? Porque eu não acredito, porque não funcionou, porque eu não compactuo com isso. Quais foram as estratégias que ele teve? O que foi que me fez, o que foi que me chamou a atenção nos resultados que ele está tendo? Como foi que ele chegou nesse resultado? Foi que eu percebi que ele acredita, que ele tem de mentalidade. Caramba, ó, eu vi que essa pessoa tem uma mentalidade que puxa para um ponto aqui e que, caramba, eu não tenho essa mentalidade, eu não tenho essa desenvoltura. O que é que eu preciso desenvolver para isso? Por que estou falando isso? Porque a gente aprender com pessoas que a gente só gosta ou só simpatiza é uma ignorância absurda. Quando a gente não se permite enxergar ou aprender em todos os locais possíveis, só porque a gente não simpatiza por alguém, a gente está excluindo um mundo de possibilidades que a gente poderia ter. Eu gosto muito de falar que a gente olha a árvore pelo fruto que ela dá. Cara, você não gosta da pessoa, você não simpatiza com a maneira de trabalhar dela, mas olha os frutos que ela está dando. Como é que você pode adaptar isso para sua realidade? Como é que você pode ter resultado a partir disso? Por quê? Eu tirei aquilo que eu não concordo e eu vou colocar só aquilo que eu absorvi de positivo, tá? Antes de finalizar o conteúdo, eu queria trazer uma clareza para vocês que ainda estão confusos se de fato faz sentido ou não modelar. Você também está sendo modelado. Não acho que vocês não estão, vocês estão sendo modelados. A todo tempo você está sendo observado.
Eu tenho duas perguntas que você pode fazer. O que é que as pessoas estão aprendendo com a minha presença no digital ou na falta dessa presença? E qual é a mensagem silenciosa que eu transmito com o meu posicionamento? Ou que eu quero transmitir? Minha linguagem não verbal, a minha falta de presença ou a minha presença? O que é que as pessoas estão percebendo sem ser aquilo que eu estou falando no conteúdo? Acho que esse exercício de modelagem é um exercício poderoso, que vocês têm grandes frutos a serem colhidos a partir de então. Grande impacto vai trazer na carreira de vocês, no resultado de vocês, porque vocês estarão encurtando caminhos. Fechou?